tema de hoje é um tema bastante relevante. Então a gente vai falar dos tipos de amor, dos tipos de apego, como é que as pessoas amam, como é que elas se relacionam, certo? E que dinâmicas são essas que adoecem os relacionamentos. Lá na década de 30, mais ou menos, um psicólogo chamado John Bowlby, americano, começou a observar o comportamento das crianças junto às suas cuidadoras, geralmente a figura materna. A maior parte de nós somos cuidadas pelas mães, mas algumas foram cuidadas por outras pessoas. Então eu vou usar aqui a palavra cuidadora, mas como essa figura materna, tá? Que pode ser uma avó, uma tia, uma babá, uma pessoa que cuidou, que te criou. Ele colocava essas crianças em observação no contato com a mãe. E o que o John Bowlby observou foi que, através dessa interação da criança com a mãe, a maneira com que essa criança tinha suas necessidades atendidas, a maneira com que a mãe estava disponível, não só fisicamente, mas afetivamente, para essa criança, todo esse universo de interação entre mãe e criança e bebê definia um tipo de apego. Foi aí que o John Bowlby desenvolveu o que nós chamamos, dentro da psicologia, de teoria do apego. Esse tipo de apego que cada um de nós desenvolve na infância define a maneira com que nós nos relacionamos na vida adulta. E o John Bowlby catalogou esses tipos diferentes de apego de 5 diferentes categorias. Então eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e eu quero que você escute atentamente. Que você talvez se identifique, perceba, não só a si, mas que talvez você possa identificar que tipo de apego, por exemplo, tinha o seu ex-marido, o seu ex-companheiro ou o seu companheiro atual. E aí a gente vai falar de que maneira esse tipo de apego desencadeia essas dinâmicas destrutivas e que adoecem um relacionamento. Então, o primeiro tipo de apego é o que o Dr. Bowlby identificou como o agradável. O agradável ou a agradável são adultos que se relacionam querendo agradar o tempo inteiro. São pessoas que não querem frustrar o seu parceiro, não conseguem dizer não conseguem se colocar como prioridade, pedem desculpas o tempo inteiro por ter chateado, por ter magoado, por ter frustrado, por não ter atendido a demanda, a necessidade ou a expectativa desse parceiro ou dessa parceira. Esses adultos, enquanto crianças, tiveram uma infância extremamente rígida, pais extremamente rígidos e com frequência se sentiam insuficientes. Nada do que essa criança fazia era suficiente para agradar o papai ou a mamãe. São pessoas que têm tendência hoje, na vida adulta, a caírem em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. São mulheres que têm dificuldade de se posicionar. São mulheres que tentam ser a boazinha o tempo inteiro, tentam cuidar de todo mundo o tempo inteiro, não querem desagradar, porque acreditam que se frustrar o parceiro ou a parceira, não vão ser amados, não vão ser aceitos, não vão ser validados. Então, esse tipo de apego que essa criança desenvolve é chamado de o agradável, que quer agradar o tempo inteiro o parceiro, não suporta, frustrar e se coloca sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto, em último plano, porque primeiro sempre vem a demanda e a necessidade do parceiro. Segundo tipo de apego, o evitante. O evitante são pessoas com profundas dificuldades de fazer vínculos profundos. Geralmente, as pessoas, os adultos que desenvolveram o tipo de apego evitante são frios, lógicos, muito mente, pouca emoção. Não se emocionam com facilidade, não demonstram afetividade com facilidade. É difícil você se sentir amada por um companheiro assim. Se você foi casada com um companheiro que desenvolveu um tipo de apego evitante, você não conseguia se sentir amada, especial, importante, porque é um companheiro que não se emociona e que não demonstra as suas emoções facilmente ou até nunca. Na infância, são crianças que tiveram pais que
os estimularam muito precocemente, né? Deram responsabilidades quando essa criança ainda não estava pronta. Passaram uma autossuficiência, uma responsabilidade precoce, onde essa criança ainda não estava preparada para isso, né? Então, por exemplo, tem pessoas, mulheres, às vezes que com 10 anos já cuidam dos seus irmãozinhos, cozinham, dão banho, cuidam da casa para a mãe, o pai poder trabalhar. Então, é uma responsabilidade que essa criança ainda não tem uma capacidade psíquica de assumir. É uma criança que não se sentia sempre segura desse olhar da sua cuidadora, né? Das figuras parentais. Então, uma criança que não sentia o mundo como um lugar seguro, o mundo, o outro, ou aqueles que deveriam fazer com que ela se sentisse segura nas suas necessidades, nas suas demandas, enquanto criança, não davam essa estrutura para essa criança. É uma criança que se sente insegura. O mundo é uma ameaça. Ela não confia no mundo, ela não confia nas pessoas, então ela não pode demonstrar suas emoções, ela não pode fazer vínculos profundos, porque ela se sente insegura e ameaçada a maior parte do tempo. É claro que isso não está consciente, você não tem clareza disso, isso não está explícito. Isso foi introjetado. O mundo que essa criança introjetou é um mundo inseguro. É um mundo onde ela não se sente segura. Se você se casou com um parceiro evitante, dificilmente você se sentia ou se sente amada em algum momento. É muito difícil quando a gente se relaciona com parceiros evitantes. O terceiro, o indeciso ou inseguro ou ambivalente. Na literatura você encontra com esses 3 nomes. O indeciso são adultos que lutam para encontrar relacionamentos estáveis, mas idealizam demais esse relacionamento, esse parceiro ou essa parceira. Então, acreditam, por exemplo, que existe alma gêmea, que existe a metade da laranja, a tampa da panela, a sua cara metade. Acreditam que existe no mundo a pessoa que foi feita e desenhada para você, a mulher ideal, o homem ideal. Então se frustram demais nas relações, porque é lógico que são relações muito idealizadas, muito fantasiadas, existe muita projeção nessa relação. Eu espero demais, eu acredito naquela comédia romântica de Hollywood. Vou confessar que eu era uma mulher assim. Quando eu via lá aqueles filmes de Hollywood, eu falava, ai meu Deus, um dia eu ainda vou encontrar este homem, este parceiro, né? Que eu vou viver assim num filme de Hollywood. Eu era dessas, porque agora eu já lido melhor com a realidade. O tipo de apego indeciso, ambivalente, inseguro, idealizam demais os seus parceiros como forma de compensar pais instáveis. Eles projetam na relação o que eles não tiveram na infância. Então essa é uma criança que uma hora se sentia segura, uma hora insegura. Uma hora podia contar com os pais, outra hora não podia contar. Então ela não se sentia segura o tempo inteiro e também não estava insegura o tempo inteiro. É um tipo de apego ambivalente. Ela nunca sabia quando ela podia contar com os pais e quando ela não podia. Pais instáveis afetivamente, pais que às vezes sumiam. Isso pode acontecer assim, né, dessa mãe realmente sair fisicamente, mas não necessariamente a mãe precisa sair fisicamente. Às vezes essa mãe ou esse pai está passando por coisas tão difíceis na vida que são tomados pelos seus afetos, pelos seus problemas, pelos seus conflitos e não estão presentes afetivamente. Estão lá fisicamente, mas não estão ali presentes, né? Então, sei lá, se você tinha uma mãe, por exemplo, que sofria de depressão, se esse pai e essa mãe estavam sempre em conflitos na relação, então, quando eles estavam bem, você tinha
esse cuidado e esse olhar desses pais. Quando eles estavam mal, eles eram tomados pelos problemas deles e simplesmente deixavam esses filhos, não é mal cuidado, mas não estavam disponíveis para esses filhos. Então, essa criança sente essa ambivalência, ela faz esse apego, um apego inseguro, e hoje ela é um adulto, uma mulher, um homem que projeta na relação, que quer que o outro, que esse companheiro ou que essa companheira dê a ela essa segurança que ela não teve na infância. Então imagina o quanto essa mulher hoje não projeta nessa relação, o quanto ela não espera, né? O quanto ela não romantiza que esse relacionamento vai salvá-la, né? Vai tirar ela então dessa ambivalência, frustração, insegurança que ela vive no mundo dela. Quarto tipo, o controlador. Adultos que estão sempre em busca de poder nas relações. Adultos que têm que ter o controle do relacionamento. Então eu quero controlar o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, como o outro vai reagir, o que o outro vai fazer. Eu tenho que ter tudo sob controle. O controle para essa pessoa serve como um escudo emocional, na verdade, para tentar minimizar os efeitos de terem sido criados em lares caóticos, com pais disfuncionais. Por exemplo, filhos de pais alcoólatras, filhos de pais com algum tipo de transtorno bipolar, esquizofrênico, instáveis emocionalmente, né? Crianças que viviam em lares disfuncionais, né? Pais brigavam, presenciaram violência psíquica, doméstica, abusos. Hoje são adultos que tentam controlar a situação. Então precisam ter tudo sob controle. Não dão conta de não controlar a vida, não só a sua, mas a vida do outro também. Tudo tem que ser sob controle, tudo tem que estar ali sob as suas mãos. É muito difícil se relacionar com pessoas assim. E a pessoa que é controladora também sofre muito, porque é um sofrimento violento quando ela perde o controle da situação. É muito difícil, ela pode ter sintomas físicos, né? O quinto tipo de apego é a vítima. A vítima também é proveniente de um lar caótico, de um lar disfuncionais, né? Pais alcoólatras, com tipos diferentes de transtornos. Pode até ser, por exemplo, mães com transtornos alimentares, né? Mães obsessivas, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou mães depressivas, pais violentos, ou seja, crianças que viveram nesses lares assim com muitos problemas, com muitas questões, tendem a se colocar sempre na posição de vítima. Então, quando adultos se tornam vítimas e responsabilizam o outro pela sua infelicidade. Então, também projetam no outro todos os seus problemas, toda a sua infelicidade, toda a sua frustração diante da vida. É muito difícil a pessoa que vive nesse lugar de vítima, né? Porque a vítima, ela não quer mudança. Por mais que ela reclame, por mais que ela sofra, a vítima, ela quer sempre aliados. Ela quer pessoas que tenham pena dela, ela quer pessoas que alimentem o sofrimento dela. E é muito difícil você se relacionar com a vítima, né? Porque ela também tem muita dificuldade de assumir a própria responsabilidade. 5 formas de a gente se relacionar, né? 5 maneiras com que a gente, enquanto adultos, se relaciona com os nossos parceiros e com as nossas parceiras. Então, primeiro, ou agradável ou a agradável. Aquele ou aquela que quer agradar o tempo inteiro, que quer atender a expectativa do outro o tempo inteiro, não tem coragem de dizer não para o seu parceiro, não suporta frustrar o seu parceiro, tá sempre querendo ser a boazinha, é aquela que cuida de todo mundo, que atende a demanda de todo mundo e tá sempre em último plano. Essa criança nunca se sentia suficiente. Pais muito rígidos, pais extremamente rígidos, que cobravam demais, que demandavam demais, exigentes demais, e nada que essa criança fazia era bom. Ela nunca era validada pelo que ela fazia. Segundo tipo, o evitante, né? Crianças que não se sentiam seguras, que não tiveram suas demandas, suas necessidades atendidas,
que o mundo era um lugar ameaçador e inseguro, então aqueles que deveriam protegê-la, fazer com que ela se sentisse segura, não cumpriram essa função. Então o mundo é um lugar ameaçador. Enquanto adulto, tem dificuldade de fazer vínculos profundos. Então parceiros evitantes são parceiros que não expressam emoção, têm dificuldade de falar sobre as suas emoções. Se você, por exemplo, é casada ou era casada com um parceiro evitante, você raramente se sentiu amado, ou talvez nunca se sentiu amado por esse parceiro. Terceiro tipo, indeciso ou inseguro, né? Crianças que não podiam contar o tempo inteiro com os pais, então uma hora tinham uma certa segurança, outra hora não tinham. Projetam num relacionamento aquilo que elas não tiveram na infância, então estão sempre procurando relacionamentos ideais, estáveis, parceiros que deem segurança, que a façam sentir amada, especial, e acabam fantasiando, idealizando, romantizando demais as relações. O quarto, o controlador, e o quinto, a vítima. Tanto um quanto o outro são crianças que viveram em lares caóticos, disfuncionais, com violência, com abuso, onde não eram respeitadas, onde não eram amadas, onde não eram vistas, ouvidas, eram negligenciadas, ou os pais não tinham essa condição psíquica e emocional de cuidar apropriadamente dessa criança, certo? Então, o controle, o excesso de controle na relação é um jeito dessa criança se proteger emocionalmente, é um escudo emocional. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente então pode fazer escolhas diferentes, né? Então, a partir do momento que você se identifica com uma indecisa, por exemplo, você talvez comece a identificar o quanto você projeta nas relações, o quanto você espera, idealiza, fantasia sobre os relacionamentos. E a partir do momento que eu comecei a me conhecer e a identificar a projeção que eu fazia, o peso que eu dava para as relações, eu comecei a perceber, opa, talvez isso nunca seja possível, talvez isso que eu espero de uma relação nunca aconteça. Então, ou eu vou viver frustrado o resto da vida, ou eu vou começar a identificar, né? O que é possível, como é que é uma relação na vida real.